Apesar do poderoso ministério do profeta Eliseu, o povo do Reino do Norte de Israel não se arrependeu. Eventualmente, o Império Assírio conquistou e espalhou as 10 tribos de Israel. Enquanto isso, o Reino de Judá, ao sul, não estava muito melhor. A idolatria também era generalizada lá. Em meio a toda essa decadência espiritual, as escrituras mencionam 2 reis de Judá, que por algum tempo voltaram seu povo para o Senhor. Um deles era Ezequias. Durante seu reinado, os assírios conquistaram grande parte de Judá, mas Ezequias e o seu povo mostraram fé no Senhor e ele salvou Jerusalém de maneira milagrosa. Mais tarde, após o outro período de apostasia, Josias se tornou rei, inspirado em parte por uma redescoberta do livro da lei. Josias promoveu reformas que reacenderam a vida religiosa de seu povo. Semelhante a Israel e a Judá, todos fazemos boas e más escolhas. Quando sentimos que nossa vida precisa de algumas reformas, podemos nos encorajar com esses 2 pontos brilhantes nos anos sombrios da história de Judá. Talvez os exemplos de Ezequias e Josias possam nos inspirar para saber que o Senhor é nosso Deus. Bem-vindos a mais essa aula de hoje. Nós estamos encerrando o 2º Reis. São os últimos capítulos de 2º Reis. Nós vamos ver aqui uma parte que compreende 150 anos de história deste povo, nesses breves capítulos que nós vamos estudar aqui. E o interessante é que também já fazem mais de 900 anos que Moisés guiou o povo até Canaã. Então olha a beleza disso aqui. São 900 e poucos anos que eles chegaram, eles viveram aqui por muitos anos e agora vão ser dispersos dessa terra prometida. Daquilo que era tão almejado que durante 40 anos no deserto eles desejaram, que muitos não puderam entrar na terra e que aqueles que entraram desfrutaram durante tanto tempo. Aí a gente chega na parte em que Salomão morre. Seu filho Roboão toma o trono, não é feliz nas suas decisões, o reino se divide em 2 tribos e depois mais 10 do outro lado. E nós vamos ver aqui então, desde a última aula, uma sequência de desastres acontecendo. Nós vamos perceber que no Reino do Norte, Jeú vai ser ungido para ser rei. Isso é um trabalho que Eliseu vai completar em nome de Elias. Isso foi um pedido do Senhor no Monte Horebe a Elias, que ungisse Jeú e ungisse o rei da Síria. Tudo isso era uma estratagema do Senhor para disciplinar Israel. Eles não estavam ouvindo os profetas, eles mataram muitos profetas e mantinham e cultivavam a idolatria daqueles bezerros que Jeroboão ainda colocou nos seus limites, em Dan e depois em Betel, lá perto do sul. O fato aqui é o seguinte: Jeú vai cumprir com o que o Senhor pediu. Ele vai matar todos os descendentes de Acabe e de Jezabel. Na época, Jorão reinava no lugar de Acabe, era filho de Acabe. E no Reino do Sul, a filha de Acabe e de Jezabel, Atália, se casa com Jeroão, que é uns nomes muito parecidos aqui de novo, assim como começou Roboão e Jeroboão. Todos os ãos, dá uma confusão. Então, ela se casa com ele e mora no Reino de Judá, e eles são reis agora lá. E aqui no norte estão, então, Jorão, filho de Acabe, reinando. Jeú é ungido e é instruído pelo Senhor a matar todos os descendentes de Acabe. Ele vai até Samaria e vai fazer exatamente isso. Começa pelo rei, mata Jezabel, mata todos os filhos, todos os netos, todos os primos, tios, todos os parentes dessa família, inclusive Acasias, que era filho de Jeroão, e Atália, que reinava ao mesmo tempo ali com esse descendente de Acabe. Acasias tinha sido ungido rei fazia pouco tempo, e ele então está visitando esse primo dele, e então Jeú também atira uma flecha nele, ele sai ferido tentando chegar até ajudar, ele morre no caminho.
E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que acontece lá no sul em consequência disso. Mas aqui então, Jeú, por ter feito isso que o Senhor instruiu a ele, prometeu que 4 gerações de sua família governariam no reino do norte, em Israel. E assim foi, mas nenhum deles foi um rei justo. Todos os reis do reino do norte, os 20 reis que eles tiveram, foram reis que eram idólatras, eram assassinos, mataram profetas, enfim, fizeram muitas coisas que desagradavam a Deus. E eles terminam mal. Não conseguiram terminar nenhum rei que terminasse bem. E no fim, os assírios vão tomar o reino do norte e vão levar cativos os israelitas. Eles levam eles até os extremos do norte, onde a Síria fica, e já vamos entrar mais detalhes sobre a Síria aqui daqui a pouco. Eles levam eles para um lugar mais ao extremo do norte, e isso daria assim em torno de 3 meses ou 4 meses de viagem de onde eles habitavam, e de lá traz alguns povos das províncias da Pérsia, dos Medos, vão habitar em Israel. Eles não levam todos os habitantes de Israel, na verdade eles levam a elite, aqueles que sabiam ler e escrever, aqueles que eram comerciantes bem-sucedidos, os mais sábios, o que fazia parte do reinado, e deixa um povo mais pobre morando nesse lugar. Quando os Medos e da província da Pérsia chegam em Israel e começam a morar ali por mandato do rei assírio, eles não se adaptam. E, inclusive, eles são perseguidos por leões, por doenças, e eles colocam isso como uma situação por conta que o Deus de Israel não os aceitava naquela terra. E eles pedem, então, mandem sacerdotes, mandem mais povos que possam nos ajudar a lidar com essa situação e nos ensinem quem é esse Deus de Israel. E isso é interessante porque mais tarde, no Novo Testamento, a gente vai conhecer o povo samaritano. Eles passam a se chamar samaritanos a partir desse momento, em que mistura esse novo povo com o povo de Israel. Eles são uma mistura entre os dois. Então, eles continuam essa cultura idólatra e continuam adorando o Deus de Israel de uma forma meio distorcida ali, longe do que como o Senhor previra para eles. No entanto, lá no Reino do Sul, nós já comentei aqui que Atália, que é a filha de Jezabel, e Acabe vai se casar com Jeorão e vão ter o seu filho Acasias. Jeorão vai morrer e Acasias vai tomar o seu lugar, vai morrer também por aquela ocasião com Jeú, e Atália vai assumir o reino. E era o desejo dela fazer isso, mas o Senhor tinha prometido que um descendente de Davi reinaria nos reinos do sul. Então ela vai ser rainha durante algum tempo, e para que isso fosse possível, ela mata todos os filhos de Acasias e também os outros irmãos de Acasias, para que não tivesse nenhum descendente que pudesse ser rei. Mas na ocasião, uma de suas filhas esconde um irmãozinho de 1 ano, que não era filho de Atália. Não existia mais descendente aqui de Acabe. Jeú realmente conseguiu exterminar todos, com exceção de Atália, que estava no Reino do Sul. E Joás é escondido pela sua irmã e criado entre os sumos sacerdotes no templo, até que ele tenha 7, 8 anos. Então ele anuncia que ele seria o rei, e Atália é morta, e isso tudo acontecendo ali no Reino do Sul. Embora os reis do Reino do Sul permaneceram fiéis em serem descendentes de Davi, tiveram muita dificuldade em permanecerem justos e dignos. O templo, por muitas vezes, é saqueado, é desprezado. Durante muito tempo, eles não comemoravam mais a Páscoa, por exemplo. E isso vai passando de geração em geração até a gente chegar em Acaz, que vai começar a nossa história de hoje aqui. Na realidade, eu gostaria que nós pudéssemos colocar o nosso foco em 4 principais reis desses 150 anos de história. 2 deles são reis de Judá. Nós vamos perceber que esses capítulos de 2 Reis finais dão mais atenção ao reino de Judá do que ao reino de Israel. O que aconteceu nos capítulos anteriores foi que toda vez a gente estava no reino de Israel, com Elias, com Eliseu, e aqui então a gente vai ter o foco para o reino de Judá.
Nós vamos falar sobre Ezequias e depois, mais tarde, o seu bisneto, que é o Josias. E os outros dois reis que vai chamar muita atenção para essa parte da história seria o rei, então, da Síria, Senaqueribe, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Quem foram então os assírios? Quem foi esse povo que veio e levou todo o povo de Israel e dispersou, afinal, as tribos de Israel? Essa época de grande domínio e de poderio de povos bravios, a gente tem que ter o seguinte olhar aqui. Não temos na Bíblia falando a respeito dos gregos, de qualquer outro reino da Ásia. É mais localizada ali onde eles estão. Os assírios viviam mais ou menos na época onde hoje em dia seria o Iraque. Eles eram uma mistura de povos, entre aqueles que viviam em Ur, como a gente viu que Abraão veio de Ur, que eram descendentes dos sumérios, então a gente pode imaginar que os sumérios, mais os semitas, por parte de um dos filhos de Sem, chamado Assur, dão origem ao povo assírio. Eles têm esse nome assírio por causa de Assur. Eles gostaram tanto de Assur, que era um rei justo e bom, um rei semita. Eu acredito que tinha muita boa parte do evangelho com ele, só que não se manteve, porque ele não teve essa questão da aliança que Abraão teve com Deus. Mas foi um rei muito bom, segundo a história, que eles o idolatra. Ele vira um deus para eles. O rei Assur vira o deus Assur dos assírios. E eles eram um povo muito brutal, guerreiros, assim, diz que tinham umas barbas negras, cabelo negro, fortes, altos e brutais. Todas as suas conquistas eram feitas à base de muita violência. Muitas das formas de violência estudada depois, que eram cometidas nessa época, vêm do modelo deles, eram modelados por eles. Por exemplo, a questão de empalar a pessoa, que é um pau enfiado no meio da pessoa e deixava a pessoa naquela posição, enfincada na terra, empalada. Isso era uma tortura horrível, né? Eles cegavam as crianças que eram dos seus povos conquistados, matavam a todos. Os reis, os líderes dos povos conquistados, eram cortados as mãos, os pés e a cabeça. E o resto da população, dos homens, normalmente cortavam a cabeça. Era uma forma de tortura, de possessão, de causar medo nas pessoas quando os assírios estavam chegando. Então, os assírios eram extremamente temidos. Durante muitos anos, nas conquistas deles, e o Império Assírio fica gigante, eles simplesmente matavam todo o povo que vivia onde eles conquistavam. Destruíam tudo, saqueavam tudo e voltavam para casa. Com o passar do tempo, eles começaram a mudar o método. Eles começaram a levar as pessoas. E aí isso vai acontecer aqui com o Reino de Israel. Eles levam a população, troca de um lugar para outro, como se estivesse tentando tirar a identidade deles. E os torna escravos. Talvez para uma necessidade de mão de obra, eu não sei exatamente o que fazia eles fazerem esse tipo de coisa, mas que nós vamos ver que na história foi a causa de sua ruína, porque eles fazem essa troca achando que tira a identidade da pessoa, e de certa forma tirou, e das 10 tribos vai acontecer isso. Mas por levar essa população para dentro do seu império, do seu reino, eles tiveram muitos gastos, muitas complicações, e vai ser sua queda um dos motivos, esse tipo de estratégia. E eles vão levar cativos, então, depois de 3 anos sitiando Samaria, os israelitas. Um pouco antes disso acontecer, de que eles fossem levados, nós estamos no momento da história em que Oséias era o rei do Reino do Norte e Acás era o rei no Reino do Sul. Acás era um péssimo rei. Não amava o Senhor, não fazia as coisas da forma que era esperado por ele. E na época, quem era o profeta era Isaías. A gente não vai ver tanta aparição de Isaías aqui nas Escrituras, em 2 Reis, porque o próprio Isaías vai escrever o seu livro, vai falar sobre as suas profecias num livro que ele mesmo vai escrever. Acontece o seguinte: quando os assírios começam a ser uma ameaça
para Israel e para os sírios, que era inimigo de Israel, os sírios se juntam com Israel, formam uma colisão e chamam o rei de Judá, Acás, para fazer parte dessa colisão contra os assírios. Então, Acás consulta Isaías se é isso que ele deveria fazer. E Isaías diz assim: olha, não se preocupe com isso, porque o fogo que acontece lá não vai chegar até aqui. É um conselho que Isaías vai dar para ele. Mas ele, mesmo assim, teme. Ele não acredita muito. E ele pensa em mudar a estratégia aqui. Porque quando eles fazem essa proposta de colisão e Acás diz que não estava muito interessado nisso, eles ameaçam Acás de matá-lo, colocar um rei fantoche no lugar de Acás e ir nessa colisão contra os assírios. Então Acás faz uma estratégia, ele vai até os assírios, e isso parece até que chama a atenção dos assírios para eles, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, oferece uma grande propina, um grande dinheiro, para que eles os proteja de Israel e dos sírios. E a Síria vai tomar Damasco. Vai ter um encontro de Acás em Damasco com os assírios. Inclusive, eles vão montar um altar lá em Damasco e o Acás volta para casa, chama o seu sacerdote do templo e diz: eu quero fazer uma coisa parecida com o que eles têm lá dentro do templo. E ele faz uma reforma dentro do templo. Ele tira muitas coisas para ficar semelhante a um templo do deus Assur, da Síria, porque ele queria agradar o rei. E isso é exatamente o que vai acontecer. Então o rei vem visitá-lo e ele vai fazer tudo para agradar esse rei. Então isso vai destruir Acás como rei perante o Senhor. É nisso que as escrituras vai dizer, que não confiava nele. Então, depois desse encontro de Acás com o rei da Síria, ele vai ficar mais em cima do povo de Israel, ele cerca a Samaria e faz com que eles pagam tributos, e quando Oséias começa a se recusar a continuar pagando tributos, então eles invadem o povo e levam embora grande parte do povo de Israel, ficando apenas os pobres. Enquanto que no sul, Acás vem falecer e seu filho Ezequias vai reinar em seu lugar. Ezequias, que é o nosso personagem foco aqui, é totalmente contrário ao que o seu pai foi. Olha o que as escrituras vai falar sobre ele ali em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esse autor de 2 Reis, que os estudiosos chamam de deuteronomista, os deuteronomistas, nome difícil de falar, que escreveu Deuteronômio, depois vai escrever Juízes, o livro de Josué, e também 1º e 2º Samuel e o livro de Reis, são homens, escribas, pessoas que vão registrar a história, e isso é muito legal, porque eles vão fazer isso muito depois do que isso tudo aconteceu, e nós vamos ver isso na aula que vem, quero falar sobre isso. Ele faz esse elogio. Para eles, Ezequias foi um grande rei. Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos falar sobre Josias, e ele vai falar a mesma coisa de Josias. Não houve igual a esse rei, de tão bom, ele foi o melhor do que antes dele, e depois dele não teve ninguém. Ele vai fazer o mesmo elogio para os dois reis. Mas é legal que ele joga uma luz aqui para que a gente entenda esse personagem de Ezequias. Ezequias tinha um pai que era miserável, terrível. Deveria ter uma mãe muito boa, porque ele foi um rei justo e bom. Ele tinha esse desejo, ele foi rei muito jovem, ainda na sua adolescência, mas toma decisões importantíssimas para o povo de Judá. Uma das coisas que ele vai fazer é fortalecer as fortalezas de Jerusalém. Ele vai erguer os muros ainda mais altos, vai criar torres de vigias muito mais eficientes, vai criar uma maneira de canalizar a água para dentro de Jerusalém, independente de um cerco. Se eles viessem a sofrer um cerco, a água estaria jorrando para dentro da cidade, de sede eles não iriam morrer. Ele tinha essa preocupação. Na realidade, eles viviam tempos sombrios, tempos de angústia, de medo, de que ou eram atacados pelos assírios,
ou eram atacados pelos egípcios, eram duas nações que ficavam os ameaçando o tempo todo, nações muito grandes. Ezequias vai lutar mais uma vez contra os filisteus, vai sair vencedor. Ele vai guardar os mandamentos, vai restaurar o templo. Tudo aquilo que Acás, seu pai, destrói, ele vai reconstruir, vai fazer melhorias no templo. E o templo já está gasto, há muitos anos já foi construído desde a época de Salomão. Ele também vai celebrar a Páscoa, depois de muito tempo, desde Salomão, o povo de Judá, de Judá e de Israel, não comemoraram mais a Páscoa, que também podia chamar a festa dos pães asmos. Ele comemora uma Páscoa memorável. O tanto de sacrifício que é feito, que as escrituras falam, é uma coisa impressionante. Então ele restaura o templo e vai comemorar essa Páscoa. E ele é um rei muito querido por isso. Acontece que o rei, que Acás faz esse convênio com ele de que pudesse o proteger de Israel, ele morre e é substituído por um novo rei, que é Senaqueribe. Senaqueribe é o outro rei que eu gostaria de que a gente pudesse analisar aqui. Senaqueribe, não tendo a preocupação com o acordo que foi feito com Acás, ele volta o seu olhar para Judá, marcha até lá e conquista 46 cidades fortificadas de Judá. Nós não falamos tanto isso, a gente vai dar muita importância quando ele vai cercar Jerusalém, e isso vai estar aqui na nossa escritura, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas ele invadiu 46 cidades, eram todas as cidades do interior do reino de Judá. Dentro dessas 46 cidades que ele conquista, Laquis era uma das cidades mais importantes depois de Jerusalém. E essa conquista foi tão chamativa para ele que ele esculpe painéis de pedra no seu palácio contando a história de Laquis, de como ele conquistou essa cidade. O palácio de Senaqueribe fica em Nínive e talvez você conheça essa cidade por conta da história de Jonas. Jonas é contemporâneo a tudo isso que está acontecendo aqui, lá no Reino do Norte. Jonas é um dos profetas que vai dizer ao rei do Norte: olha, você vai ser levado cativo, os assírios vão tomar a cidade e ele é perseguido por isso, então o Senhor vai dar o chamado para que ele vá a Nínive avisar o povo de que o Senhor os destruiria, e vai destruir mesmo, o reino assírio vai cair. Mas Jonas não está aparecendo aqui para nós, mas ele é contemporâneo dessa época também. O fato é que Senaqueribe manda construir esses painéis para celebrar essa vitória e tortura do povo judeu que aconteceu. Eles torturaram muito o povo nessa época. E Ezequias vai nos contar essa história do herói. Ele fazia tudo certo. Sabe que tem aqueles momentos na vida em que a gente fala assim: eu estou fazendo tudo certo, eu estou guardando os mandamentos, eu estou indo ao templo, eu estou pagando o meu dízimo, estou sendo muito obediente, mas o que eu faço quando os desafios chegam mesmo assim? Como fazer quando os desafios chegam, mesmo você sendo um homem justo, como foi Ezequias? E o desafio de Ezequias foi esse. Os assírios não cumpriram com os acordos, começam a invadir Judá nas suas cidades do interior, chegam até Jerusalém, os portões de Jerusalém fechados, e manda chamar o rei. Aqui, quem vai mandar chamar o rei é Rabsaqué, olha o nominho, Rabsaqué, com outros 2 ministros assírios, pede para que o rei venha vê-los, e o rei não vai. Ezequias não vai, manda seu mordomo, e a gente vai ver isso aqui nas escrituras, chamado Eliaquim. E é Eliaquim que vai conversar com Rabsaqué. E Rabsaqué vai ser extremamente desagradável na sua conversação. Vamos dar uma olhada nisso aí. Só deixa eu colocar um contexto aqui. Ele começa a ser tão arrogante e pretensioso e dizer assim: olha, o rei não quer nos receber, nós viemos aqui, nós vamos destruir tudo, assim como já destruiu lá em Israel e nas outras cidades ao redor aqui. Ele
tá? Esse tom. Em determinado momento ele aqui fala assim, olha, pode falar em aramaico conosco, porque a gente não quer que o povo que está aqui ouça isso. E de certa forma, imagine a situação, eles no portão da cidade, uma fortaleza gigante, todos os soldados lá fora, sírios, perseguindo, o povo está toda à espreita, olhando o que está acontecendo em cima dos muros, é isso que as escrituras vão dizer, em cima dos muros o povo ouvia, e ele diz, fala em aramaico para que o povo não entenda, e eles assim, não, nós vamos falar em hebraico sim. Então, Rabsaque é para provocar ainda mais, ele vai falar assim no capítulo 18, versículos 30 e 31. No 29 ele começa, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar de sua mão. Então no 30, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Olha o que ele vai dizer para o povo. Certamente nos livrará o Senhor e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Ele está dizendo assim, Ezequias está dizendo isso para vocês, certamente o Senhor não vai permitir. Aí no 31, não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei paz comigo e saí ao meu encontro, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água de sua cisterna. É uma proposta beirando aqui o próprio pai da mentira faria, que Satanás diria, não ouve o Senhor. Ouve aqui o rei da Síria, comei, bebei e divertivos, mais ou menos nesse sentido. Ele vai fazer essa proposta. Eliaquias volta e vai trazer essa notícia para Ezequias. Ezequias fica, você pode imaginar como ele fica, né? Eu não consigo encontrar uma palavra que descrevesse, mas eu imagino a angústia dele. E o que ele vai fazer? O que a gente faria nessa situação? E isso é a beleza da gente ler as escrituras e encontrar nelas princípios para nortear nosso próprio comportamento, nossa vida. Ezequias vai fazer 3 importantes coisas. A primeira delas é orar. Ele vai orar a Deus sobre isso. A segunda, ele vai ao templo para ter mais inspiração e saber o que fazer. E a terceira, ele vai buscar ajuda do profeta Isaías. Ele quer ouvir o que ele deve fazer. E ao contrário do pai dele, ele quer ouvir e vai obedecer. Ezequias é um grande exemplo de obediência para nós aqui. E de um padrão celestial, que o presidente Nelson diz para nós sermos um pensamento celestial. Ezequias tinha esse tipo de pensamento. Ele vai buscar o profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 4, dizendo assim, bem, pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e para repreendê-lo com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu, faze, pois, oração pelo restante que ainda fica. É um pedido de Ezequias para que Isaías ore pelo seu povo, que está ali em Jerusalém, porque todos aqueles que já tinham sido destruídos já estavam numa situação de miséria. Foi horrível a situação que aconteceu com eles. Então ele diz assim, esse povo que fica é o povo que está em Jerusalém, que está protegido pela fortaleza. E Isaías estava respondendo no versículo 6 e 7. Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Senaqueribe, nessa época, não estava sitiando Jerusalém. Ele estava em uma outra conquista, em outra parte. Quando ele fica sabendo dessa situação em Jerusalém, ele fica com muito contragosto, porque ele não era acostumado a perder, ele era acostumado a chegar e ganhar todas as suas batalhas. Mas ao mesmo tempo, ele ouve um rumor, e esse é o rumor que o Senhor vai dizer que, por meio de Isaías, que ele vai ouvir. Então ele volta para Nínive, depressa, e todos esses soldados que sitiavam Jerusalém volta também por conta dessa insegurança que sentiram aqui. E nós vamos ver então que Isaías ainda vai trazer para o rei as seguintes notícias do Senhor, no versículo 32 e 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela rampa alguma. Pelo caminho por onde vier,
por ele voltará. É aquela questão que ele ouve rumor e volta. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por causa de mim e por causa do meu servo Davi. Olha como o Senhor cumpre com suas promessas. E daí no 35, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e matou no acampamento dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Como que nós podemos aumentar nossa confiança no Senhor quando os desafios vêm? Nós falamos, como é possível estar fazendo tudo certo e ter essa grande provação? De fato, as provações vêm, e muitas vezes vêm, para que seja um teste a nós, manteremos a nossa confiança no Senhor. Gosto muito de uma escritura de Alma 37, versículo 13, que fala assim, isso aqui é Alma falando com seu filho Elamã. Ó, lembra-te, Elamã, meu filho, quão estritos são os mandamentos de Deus. Nós podíamos completar assim, quão estritos e recompensadores são os mandamentos de Deus. E ele disse, se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardardes seus mandamentos, sereis afastados da sua presença. É sobre isso que Ezequias é nosso exemplo estrela de hoje aqui. Ele sabia que guardar os mandamentos aumentava sua confiança no Senhor e o Senhor iria escutá-lo no momento que ele mais precisava. E Elder Holland vai fazer um discurso intitulado Não Temam, Creiam Somente, em que ele fala assim, mesmo que nos encontremos no lado ensolarado da rua, ou seja, naquele momento em que está tudo dando certo na nossa vida, de tempos em tempos nos deparamos com pessoas que estão determinadas a encontrar trevas e pessimismo em todas as coisas. Vocês conhecem o lema dessas pessoas, não há nada tão ruim que não possa piorar. Que visão nociva, que existência miserável, sim. Talvez tenhamos o desejo de nos livrar da situação em que nos encontramos, mas certamente não deveríamos nos esquivar de quem somos. Filhos do Deus vivo, que nos ama, que está sempre pronto para nos perdoar e que nunca, nunca nos abandonará. Vocês são seu bem mais precioso. Ezequias sabia disso. Vocês são seus filhos, a quem ele envia profetas e faz promessas, a quem ele concede dons espirituais e revelações, milagres e mensagens, a quem ele coloca ao dispor anjos em ambos os lados do véu. Ezequias era o tipo de que não era abalado pelos ruídos barulhentos do outro lado da rua do grande edifício que apontava para ele. Lembra dessa visão de Leí, da árvore da vida, do grande edifício barulhento? As pessoas do edifício são débeis, desesperados, que não se compara com a voz mansa e suave do Senhor. Ezequias confiou no Senhor. No seu momento mais difícil da sua vida, em que ele contrai uma doença, aos 20 e tantos anos de vida, ainda muito jovem, ele busca a ajuda do profeta e o profeta diz, dessa doença você não vai se recuperar, você vai morrer. Ele volta-se ao Senhor e coloca toda a sua confiança nele novamente. É impressionante esse exemplo que Ezequias nos dá aqui. Ele ora a seu favor, pede, Senhor, por favor, não me deixe morrer, eu não tenho um filho que assuma meu lugar. Então o Senhor, mais uma vez, inspira o profeta volta e diz, você vai viver por mais 15 anos, o Senhor promete isso, e nada vai acontecer ao seu reino até que você venha a morrer. E ele vai ter um filho, vai se chamar Manassés, esse filho vai reinar ainda muito jovem, porque Ezequias vai morrer também não muito velho, ele vai morrer relativamente jovem, imagina que ele tinha uns 27 anos, dali 15 anos ele ia morrer, então ele morreu com menos de 60 anos. E ele então tem esse filho, que vai ser muito iníquo, que vai destruir tudo de bom que Ezequias construiu, o templo, a sua relação com os profetas, com o seu povo. E ele vai ser levado cativo pelo rei da Síria, e ele vai ser devolvido
ao seu reino e ele se arrepende. Isso, irmãos, a gente não está aqui nas escrituras, mas Joséfo fala de Manassés nesse sentido, de que ele se arrepende de tudo que ele fez. E ele não vai ser um rei injusto para o resto da vida. E ele vai reinar durante muitos anos. Mas ele fez muita bobagem. E a ele é atribuído a morte de Isaías. Possivelmente ele matou Isaías. Ele matou muitos profetas na época em que ele era um rei injusto. Que ele ficou do mal mesmo. Bem do mal. Foi um dos profetas, um dos reis mais do mal que Judá teve. Vai ser o nome dele lembrado. E ele então vai ter um filho chamado Amon. Amon não vai ser um rei justo, mas vai ter um filho anjo. Amon era tão ruim, mas ainda muito jovem, que o povo o mata, os seus servos o matam, não suportava de quão ruim ele era. Então seu filho Josias vai tomar o seu lugar. Você já sentiu alguma vez na vida uma falta de espiritualidade? Sentiu que o seu relacionamento com Deus poderia ser melhor? Gostaria que a gente focasse nisso. Ao mesmo tempo que pensamos, por que temos provações enquanto somos justos, eu gostaria de que analisasse o quão espirituais somos, ou o quão gostaríamos de sermos melhores nesse relacionamento. O presidente Kimball, falando sobre Josias, ele fala assim, que essa é uma das melhores histórias de todas as escrituras. O presidente Kimball conta que quando ele tinha 14 anos, ele ouviu a filha de Brigham Young, Susan Young Gates, discursar numa conferência de estaca sobre a leitura das escrituras. Olha isso aqui, ó, filha de Brigham Young falando com o presidente Kimball. O presidente Kimball era o presidente na época em que eu me batizei. Eu tinha 13 anos quando me batizei. E o presidente Kimball já era bem velhinho, tá? Não faz tanto tempo assim que eu tinha 13 anos. E ele mal conseguia falar por conta de uma doença que ele tinha, um câncer, até onde eu sei, na garganta. Ele falava com muita dificuldade. Mas quando ele tinha 14 anos, ele estava numa conferência de destaque e ouviu essa Susan Young Gates falando. E ela fala o seguinte: quantos de vocês, ela faz uma pausa assim no meio do sermão, uma pausa, a gente diz isso no teatro, uma pausa dramática, e diz assim: quantos de vocês já leram a Bíblia inteira? Aí o presidente Kimball fala: fui dominado por um forte sentimento de culpa. Àquela altura eu já lera muitas obras, as páginas de humor dos jornais, livros para o divertimento, mas meu coração disse-me em tom de acusação: Spencer Kimball, você nunca leu esse livro santo, por quê? Olhei à minha volta para as pessoas à minha frente, em ambos os lados do salão, para ver se eu era o único a não ter lido a Bíblia. Entre as 1000 pessoas, talvez houvesse meia dúzia que orgulhosamente levantaram o braço. Encolhi-me no assento. Não pensei nos outros que também eram faltosos. Tinha apenas um profundo sentimento de reprovação contra mim mesmo. Não sei o que as outras pessoas estavam fazendo ou pensando, mas não consegui ouvir o restante do discurso. Seu propósito fora atingido. Ao término da reunião, tomei a grande porta dupla de saída e corri para casa, que ficava a um quarteirão a leste da capela. E eu repetia para mim mesmo com determinação: eu vou, eu vou, eu vou. E o presidente Kimball leu naquele ano, durante o ano inteiro, a Bíblia. E ele ganhou um amor muito forte por essa escritura. Eu tenho ganho um amor muito forte pelo Velho Testamento, ensinando aqui vocês e ensinando na escola dominical. Quero convidá-los a ter mais experiências espirituais. Se você acha que precisa melhorar a sua espiritualidade ou gostaria de ter mais experiências espirituais, comece aqui. Comece lendo essas escrituras, comece lendo a beleza disso que nós estamos estudando hoje, que é a base de tudo que nós acreditamos, nossa doutrina. Esses capítulos são a base para entendermos a coligação. Se queremos servir numa missão de tempo integral, como missionários, precisamos entender qual é o propósito disso, que faz parte da coligação, que é exatamente isso que nós estamos estudando aqui, quando eles são dispersos e da importância de nós fazermos voltar ao convênio novamente. Josias era bisneto de Ezequias, como eu já narrei aqui.
Ele tinha 8 anos quando é chamado rei. Ele tem a sua mãe, a rainha mãe, para conduzi-lo durante todo esse tempo de reinado. Mas ele tinha um grande desejo de ser como o rei Davi. Acho que isso faz ele modelar o seu comportamento. Ele queria ser como o rei Davi. Então, na parte boa, nas coisas boas que Davi fez, na sua forma de ter fé, de ter confiança no Senhor. E ele começa então a cuidar do reino. E uma das coisas é reformar novamente o templo, tudo que os seus antecessores tinham destruído, que Manassés e Amon tinham destruído. E nessa busca de reforma do templo, da reconstrução do templo, um dos sacerdotes do templo encontra os escritos de Moisés. Ele fala um livro da lei. Nós não sabemos exatamente o que ele encontra, mas podemos imaginar que são os livros de Moisés, que vai falar sobre o convênio do Senhor. E isso é levado até ele. E ele vai ler esse livro e vai amar esses escritos e vai se arrepender muito e vai dizer como que não estamos fazendo as coisas que estão aqui, como não estamos cumprindo com o que o Senhor disse que deveria ser feito. Então ele vai buscar conselhos dos profetas a respeito. Ele diz assim para os seus servos e aos sacerdotes: quem poderia nos ajudar e compreender melhor essas escrituras? Antes que caia sobre nós uma grande maldição, e a maldição estava realmente só aguardando o seu momento, que seria a invasão dos babilônios no reino de Judá. Israel já estava dispersa. Uma coisa interessante, quando Ezequias faz a Páscoa, ele convida alguns israelitas que ainda viviam nas terras a participar dessa Páscoa. E Josias vai fazer a mesma coisa aqui. Ele tinha essa preocupação de ver como eles tinham sido destruídos, ele não queria isso para o seu próprio povo. E ele vai buscar a profetisa Hulda. É uma das poucas profetisas que nós vamos ver nas escrituras aqui. Nós vimos a Miriam, que era irmã de Moisés, falamos sobre a Débora, a profetisa. Vamos ter algumas coisas sobre a esposa de Isaías, a Hulda e depois a Ana, nas escrituras mais tarde lá no Novo Testamento. Então, em 2 Reis 22, 20, então, a profetisa Hulda vai anunciar a vontade do Senhor. Portanto, eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer para este lugar. Então tornaram a levar ao rei a resposta. Essa preocupação que Josias tinha de todo esse tempo não estarem guardando os mandamentos da lei, não estarem lendo esse livro, foi acalmado por essa profecia, dizendo: na sua geração, no seu tempo, não será destruído Jerusalém. Então ele vai ensinar o povo as escrituras. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do convênio, que se achou na casa do Senhor. E no versículo 3, e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez convênio perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse convênio que estavam escritas naquele livro, e todo o povo aderiu a esse convênio. Não é que não existia mais o convênio, mas a partir desse momento, assim como já aconteceu dessa mesma forma com Josué e com Davi, essa proposta ao povo de que abracem o convênio novamente com mais força, com mais vontade a partir daquele momento. É disso que ele está falando aqui. Ele lê as escrituras. Esse era o verdadeiro papel de um rei. Aquele que traz o seu povo junto ao Senhor, que é um canal de comunicação entre o Senhor e o povo. Ele retira todos os ídolos de sua terra, inclusive o bezerro que ficava como ídolo de Israel nas fronteiras de Judá. Ele vai destruir esse bezerro e ele vai celebrar mais uma vez uma grande Páscoa, assim como seu bisavô celebrou.
E da mesma forma, no mesmo teor que esse autor de Segundo Reis falava de Ezequias, ele vai falar aqui de Josias. Olha ali no versículo 25 do capítulo 23. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. E nisso o autor está correto. Depois de Josias não vai ter outro igual. Josias ele vai levar uma flechada, é morto num combate contra os egípcios. Os egípcios queriam lutar contra os assírios aqui e pede permissão para passar pelas terras dele e ele não dá essa permissão. Ele vai em combate e ele vai levar uma flechada e vai morrer disso. Os egípcios vêm, toma conta da terra, leva o seu filho, que na época Joacás, que era o seu filho, era o seu sucessor ao trono, leva para o Egito e deixa seu irmão Joaquim. Eles tornam um rei fantoche do Egito nessa época aqui. Acontece que lá ao norte a Assíria vai cair, a Babilônia, que era um de seus inimigos, vai tomar a Síria e se torna um povo forte na época. A Babilônia era uma capital. Ela se localizava mais ao sul do atual Iraque. Então, enquanto a Síria estava mais ao norte, a Babilônia estava mais ao sul, eram conhecidos também como caldeus. A Babilônia começa com Nimrod, que é um dos descendentes de Noé quando chega na Terra, do mesmo construtor da Torre de Babel, Nimrod, já falamos sobre isso em outras aulas. Durante anos ela é habitada por vários povos, mas nessa época contra os assírios, os caldeus tomam conta e coincide com esse declínio do Império Assírio. Ela se torna um novo império, aquelas camadas de reinos que vão surgindo, Egito, Assíria e aqui então Babilônia. Isso vai contrastar com o próprio sonho do Nabucodonosor, que é o quarto rei que nós vamos falar aqui hoje, que estabeleceu um grande império. Nabucodonosor era um homem rígido, rigoroso. Nós vamos estudar mais sobre ele nos próximos capítulos. Ele vai conquistar Judá. Ele temia essa aliança de Judá com o Egito, porque o Egito toma conta de Judá, de Jerusalém. Então isso faz com que os babilônios tenham sangue nos olhos sobre Judá, diz assim, não vai ficar para o Egito não, senão daqui a pouco o Egito vem em colisão contra mim aqui, mais ao sul, onde eles estavam, que era mais próximo. Então eles vão fazer um combate contra Judá. Babilônia sempre foi um símbolo de iniquidade, de corrupção para nós. O fato é que chegamos a esse ponto da história com os judeus sendo levados para a Babilônia. Da mesma forma, quem vai ser levado vai ser a elite. Isso não vai ser de uma hora para outra, de uma vez só. Toda vez que a gente lê as escrituras, parece que tudo está acontecendo numa sequência cadenciada de um dia para o outro. Isso vai levar anos. Durante 3 batalhas, os babilônios, é que eles vão conseguir vencer finalmente Jerusalém. E ele vai levando durante 3 fases esses judeus para a Babilônia, para morar lá na Babilônia. Nós temos o exemplo de Ezequias e Josias. Esses 2 reis nos chamam a atenção porque eles reconheciam a sua identidade como herdeiros do Senhor, como filhos do Senhor. E isso fez toda a diferença para que eles pudessem chegar até o final sendo justos e sendo reconhecidos como justos, como as escrituras falam sobre eles. É um contraste entre Senaqueribe e Nabucodonosor. Enquanto Senaqueribe, temido, brutal, obstinado, teve um final terrível porque é o seu reino totalmente tomado e ele é morto pelos seus próprios filhos, Nabucodonosor parece estar em glória aqui agora. Venceu muitos reinos, fica extremamente famoso, vai ter muitos feitos na Babilônia, ela vai ficar famosa nesse sentido, mas o Senhor apenas o usou para castigar e disciplinar os judeus. Enquanto os israelitas levados pelos assírios perdem a sua identidade, são espalhados nos reinos do norte, como nós sabemos hoje,
os judeus não perdem sua identidade. Mesmo fora, eles mantêm a sua identidade. Começam a escrever essas belas histórias que nós estamos lendo aqui. Tudo isso foi escrito enquanto eles estão presos na Babilônia. A Babilônia serviu como um trauma que eles tiveram que sobrepujar. Vamos observar isso ao longo da história. O fato é que às vezes aceitamos alguns rótulos sobre nós e achamos que somos apenas aquilo. Talvez, eu já até falei isso na nossa aula lá de Moisés, eu possa me identificar assim: eu sou uma mulher, eu sou brasileira, sou filha, sou esposa, sou mãe, eu sou avó, eu sou pedagoga, eu sou professora, sou hipnoterapeuta, sou uma paranaense. E isso são rótulos sobre mim. Mas no fundo, olha o que o presidente Nelson vai falar. Acredito que se o Senhor estivesse falando diretamente a vocês nessa aula hoje aqui, a primeira coisa que ele se certificaria de que entendessem é que é da sua verdadeira identidade. Meus queridos amigos, vocês são literalmente filhos espirituais de Deus. Vocês cantam essa verdade desde que aprenderam as palavras do hino Sou um filho de Deus. Mas será que essa verdade eterna está gravada em seu coração? Será que essa verdade já os salvou quando foram confrontados por uma tentação? Temo que vocês tenham ouvido essa verdade com tanta frequência que ela soe mais como um slogan do que como uma verdade divina. E, no entanto, a maneira como pensam sobre quem vocês realmente são afeta quase todas as decisões que tomarão. Ezequias e Josias sabiam exatamente quem eles eram. E nós somos filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Eu disse isso à minha classe da escola dominical e talvez eles estejam ouvindo isso aí hoje. Na época em que estávamos estudando Moisés, em que o Senhor diz que ele era um filho de Deus. Gostaria de que pudéssemos lembrar disso, de que somos um filho de Deus, de que somos um filho do convênio, assim como o povo de Israel que estamos estudando aqui, e de que somos discípulos de Jesus Cristo. Esse é o maior rótulo que nós podemos carregar com muita alegria agora. Sou grata por isso, sou grata pelas Escrituras, sou grata que o Salvador nos proporcionou a vitória sobre todo e qualquer desafio. Ele luta as nossas lutas, sei disso, e confio de que as Escrituras possam tornar isso real na sua vida hoje. Voltem-se às Escrituras como o rei Josias o fez. Deixe que elas trabalhem em você, para que as verdades sejam mais diluídas e o desejo de fazer o que é certo permaneça. Jesus Cristo é o nosso rei, é o rei de todos. Ele foi erguido e nasceu para isso. Testifico disso. E espero vocês na nossa próxima aula para a gente continuar essa história que cada vez mais vai ficando mais e mais interessante. Até lá!